Hoje, em tempo real, temos o convidado Fábio Novo, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, que concede entrevista aqui a nós. Seja bem-vindo, deputado. Prazer, boa tarde a todos. Desejar boa tarde aqui a Lívia Pessoa. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, deputado, colegas e quem está em casa. Elivaldo, boa tarde. Mesmo modo, Joelson, boa tarde, você que está nos acompanhando e aos colegas parlamentares que estão aqui conosco. E Tássio Cruz, jornalista Tássio Cruz, que vai participar com a gente também dessa entrevista e depois também trazer algumas informações para nós de Belo Horizonte, né, Tássio? Uma ótima tarde para você. Boa tarde a você, Joelson, ao deputado e aos convidados. Verdade, um dia triste para a capital mineira, vamos trazer os detalhes daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Mas antes, deputado Fábio Novo, o senhor, durante todo o processo da campanha eleitoral, né, que o senhor disputou as eleições de 2024 para a Prefeitura de Teresina, o senhor enfrentou alguns reveses ligados a trabalhos de investigação que foram feitos pela polícia e também ações judiciais realizadas durante o período da campanha. Um total de 20. O último deles foi julgado agora. Qual foi o resultado obtido e qual é a sensação que o senhor teve após a decisão judicial? Bom, de alívio, né? Sem pesar mais absolutamente nada nos ombros. Foi a eleição mais difícil da minha vida, essa última, né? E olha que eu tenho já 4 mandatos de deputado estadual e eu nunca tinha passado por uma caçada judicial tão perversa como foi essa ali do período quando nós iniciamos a campanha, mais propriamente no mês de julho, até a semana passada, que depois que passa, né, ficam os processos. O senhor teve também a disputa eleitoral em Bom Jesus, na época como candidato a vice-prefeito. E a de prefeito em 2020. Exatamente. Então, eu nunca tinha passado por tantos processos. Acredito que, por ser pela primeira vez o momento que o PT tinha mais chance na capital, obviamente que os nossos adversários usam as armas que têm. E as armas foi judicializar. Por exemplo, foram 18 ações na Justiça Eleitoral, todas de fake news. E eu acho que é uma coisa que nós temos que nos debruçar sobre isso. As fake news, as big techs, como é o comportamento delas no período eleitoral. Mas nós vencemos as 18 ações de notícias falsas ou distorcidas que eram plantadas no período da eleição justamente para chegar até o eleitor e, obviamente, você influenciar na decisão do eleitor. E num pleito como foi tão apertado aqui em Teresina, onde as pesquisas inclusive davam que a gente poderia vencer o pleito, eu não tenho dúvida que toda essa caçada judicial, ela comprometeu o resultado do pleito, ela mudou a decisão de alguns eleitores que saíram para votar no dia da eleição, porque chegaram muitas informações distorcidas em grupos de WhatsApp, no submundo que a gente vive, no mundo das redes sociais. Então, foram 18 ações de fake news, vencemos todas no Tribunal Regional Eleitoral e na Justiça Eleitoral. Foi aquela investigação da Polícia Federal distorcida da forma como se deu, um inquérito que era sigiloso, que passou a se tornar público, que no programa eleitoral do meu principal adversário se falava mais do inquérito do que de proposta para Teresina. Para meses depois que se faz uma discussão serena sobre o processo, se encontra que não havia provas sobre isso e o processo foi anulado na sua integralidade, o inquérito, pelo TRF1, por conta da condução que não foi a mais correta. E essa ação de improbidade também no TJ, que foi um verdadeiro absurdo, uma ação onde, no período da eleição, ela é julgada sem ouvir o acusado, que no caso sou eu, e nem as testemunhas que eu pedi para serem arroladas. E de uma coisa que é um extremo absurdo. Eu sou deputado estadual e estava sendo questionado se eu poderia destinar uma emenda para a minha terra natal, que é Bom Jesus, para um evento que é do calendário cultural, no caso o Festival de Rabecas. Piauí tem alguns eventos consolidados no seu calendário cultural. O Festival de Rabecas, o Festival de Inverno de Pedro II, a Ópera da Serra da Capivara, são coisas muito robustas. E desse festival nasceu uma orquestra de Rabecas, uma escola que mantém hoje jovens aprendendo a tocar o instrumento e a confeccionar. Eu preciso dizer que a rabeca é o violino confeccionado de forma artesanal e que em Bom Jesus existe uma tradição de quase 300 anos. Então foi preciso dizer isso ao tribunal, do que se tratava, de como foi feito. Não se contrata um rabequeiro
por licitação, porque rabequeiro é algo sui generis. Então tem que ser feito sim dentro de um processo por ineligibilidade, e foi o que foi feito. Graças a Deus vencemos esse processo, provamos que não houve improbidade, pelo contrário, o que tem é hoje uma grande semente plantada em Bom Jesus, que tem uma escola que ensina a tocar rabeca, que originou uma orquestra que é única no Brasil, só tem uma orquestra de rabecas e pífanos no Brasil. É em Bom Jesus, está lá no Espaço Cultural Mestre Joaquim Carlota. Deputado, o senhor falava sobre esse desgaste eleitoral que o senhor passou durante a campanha, devido a essas investigações envolvendo o seu nome, e também sobre a sua postura enquanto deputado estadual. Existe algum dano que possa ter sido causado para uma eleição do próximo ano, como reeleição a deputado estadual, nas suas bases eleitorais, ou numa possível busca pela Prefeitura de Teresina novamente, daqui a 4 anos? Para o próximo ano não, porque nós estamos há mais de um ano da eleição e eu gostaria que isso ficasse esclarecido antes da eleição de Teresina. Se nós tivéssemos esclarecido isso antes do resultado da eleição de Teresina, 50 dias antes, a gente teria com certeza vencido o pleito. Porque, veja, o pleito foi muito disputado. Faltaram 11 mil votos para ter segundo turno e 30 mil para ganhar no primeiro. Então, o que aconteceu? Teve muita gente que saiu para dar um voto mais seguro. Qual era o voto mais seguro? Eu vou votar no doutor Silvio, porque já foi prefeito, foi um bom prefeito, era isso que estava na cabeça das pessoas. Eu não vou apostar nesse menino, olha o que estão dizendo dele. Teve Polícia Federal, teve improbidade na Secretaria de Cultura. Então, muita gente ficou em dúvida se realmente ia votar. Eu sabia que não tinha feito nada disso, mas era eu, o Fábio Novo, que tinha que provar. Se a Justiça tivesse julgado de forma ágil antes da eleição, 50 dias antes, aí sim eu poderia dizer, isso tudo é uma mentira, é uma fake news. Eu dizia que era, mas obviamente que não se julgou a tempo. A Justiça demora um pouco, tarda, mas não falha. E agora, o senhor está ainda naquela fase de análise, de observar à distância, ou 3 meses praticamente da gestão municipal, já é possível ter uma avaliação sobre o processo administrativo em Teresina? Eu não quero opinar. Eu acho que o gestor que venceu o pleito precisa de tempo. Então precisa dar um tempo, precisa aguardar de como é que ele vai se comportar. Uma coisa é certa. A minha posição é uma posição de oposição. Por que oposição? Oposição porque eu não fui eleito. As urnas me colocaram na oposição. Não significa dizer que o que é bom para Teresina nós não vamos apoiar. O que é bom para Teresina, nós vamos apoiar. O meu comportamento é o mesmo. Fui oposição ao doutor Pessoa do primeiro ao último dia da gestão dele, como líder do governo na época, que era, dou só um exemplo, teve a crise do transporte. O governador mandou uma lei para a Assembleia para que nós pudéssemos ajudar no transporte. Como é a ajuda? Reduzindo o ICMS do óleo diesel. Eu era líder do governo, o que eu fiz? Não fui torcer contra o doutor Pessoa. Agilizei, aprovei o requerimento de urgência e nós aprovamos. Isso aqui ainda mantém o sistema vivo. Então, se eu puder ajudar a cidade de Teresina, vou ajudar. Aliás, estou fazendo isso todo dia. E como o senhor vê, então, a presença de vereadores do PT no Palácio da Cidade? Cada um tem um CPF. O meu CPF é o do Fábio Novo e o meu CPF é de oposição à gestão. O que for bom para Teresina, acredito que os vereadores devam votar. Deputado, essa campanha maciça que o PT teve aqui na capital com o senhor colocou luz em vários problemas e a gente tem acompanhado o governador direcionando recursos e investimentos para diversas áreas. Nós temos, por exemplo, a gratuidade do metrô, que é importante para o transporte público, e outras áreas também. Como é que o senhor avalia essas ações desenvolvidas aqui na capital, muitas delas em parceria com o prefeito eleito Silvio Mendes, prefeito da capital? Como é que o senhor avalia esses 4 meses e essas últimas ações anunciadas pelo governo, em especial a gratuidade do metrô? Olha, primeiro, a tarifa zero foi uma coisa que eu coloquei no meu plano de governo. O atual prefeito não acredita na tarifa zero, mas esteve na inauguração da tarifa zero para o metrô. Eu acredito. A tarifa zero, você colocando à disposição da população, é um orçamento a menos que eles vão gastar para o transporte, é uma tendência mundial. Nós já temos mais de 120 cidades no Brasil que aderiram à tarifa zero. Que bom que Teresina é a primeira capital e que o governador, de forma visionária, aposta na ideia, deu a tarifa zero para o metrô, que mais do que isso, agora o metrô passa também por uma ampliação muito forte. Nós estamos modernizando o nosso metrô. As estações estão sendo todas reformadas, trilhos novos estão sendo feitos e ampliados. Nós já ampliamos em 3 quilômetros o metrô e agora está sendo mais ampliado, está praticamente pronto, está chegando no Todos os Santos. Trabalhar agora para que a gente possa, eu até discutia com o doutor Wilson Martins, que está cuidando disso,
um próximo projeto de viabilidade, que seria ligar ali o metrô, onde ele para na estação Alberto Silva, no Troca-Troca, em rumo aqui da Zona Sul de Teresina. O projeto é mais viável. Então, nesse momento, se nós já temos quase 15 quilômetros de linha de metrô, é modernizá-la e fazer com que, obviamente, a gente tenha um metrô mais rápido, que é o que está sendo feito. Então, eu acredito que agosto, setembro desse ano deve ficar pronta essa obra, nós vamos ter um metrô mais ágil e tem aí um investimento de aproximadamente 500 milhões. Então, eu defendo a tarifa zero desde o começo e acho que a gestão deveria defender a tarifa zero e ir implantando a cada ano, mas, enfim, é uma outra gestão. A gente continua trabalhando. Nós apostamos no orçamento participativo do governo do Estado. Ano passado foram 67 obras realizadas em Teresina. Esse ano serão 82. Tenho visitado todas essas obras. Eu acho que é um grande programa de governo e é uma referência hoje para o Brasil. Nós sempre defendemos que a população também deveria votar para escolher o que é que ela quer no seu bairro e na sua comunidade. Então, isso a gente está fazendo de uma forma muito moderna no governo Rafael. A gente permite que uma associação de moradores, um conselho comunitário, possa apresentar uma proposta e ela bota a população para votar e aí ela se sente parte e a população escolhe. Olha, teve obras do OPA que tiveram quase 5 mil votos, né? Teve uma biblioteca na Vila Irmanduce que teve quase 3 mil votos, que está praticamente pronta essa biblioteca e que será entregue para a comunidade. Então, eu estou falando aqui de aproximadamente, nesses 2 anos de governo Rafael, que nós vamos ter aqui o quê? 67 com 80, quase 150 obras que foram escolhidas pela comunidade. Então, é um grande projeto. Além disso, uma outra coisa que nós participamos com muita alegria. Amanhã, por exemplo, na Vila São Francisco Norte, terá mais uma remessa de entregas de escrituras. Nós criamos uma lei na Assembleia, União dos Deputados do Poder Judiciário e do Poder Executivo, que é o ProURB. Em 2 anos de funcionamento, Teresina já vai com mais de 46 mil escrituras entregues. Bairros inteiros, bairros que estão fazendo 50 anos, de C1, de C2, Renascença 1, Renascença 2, Saci, Bela Vista, Mocambinho. Esses bairros nunca puderam ver uma escritura. Hoje é uma realidade, já existe, estão sendo entregues através desse programa. E esse ano continuaremos avançando, entregando mais escrituras para as comunidades que estão. Esse é um programa que funciona para áreas que são do Estado, que tem pessoas morando, que a gente reconhece que essas pessoas estão lá há muitos anos, o governo chega de forma ágil, com a ajuda da tecnologia, do drone, com o apoio do Tribunal de Justiça, regulariza e entrega a escritura para essas comunidades. É segurança jurídica, permite que você tenha o seu lugar realmente no seu nome, valoriza o imóvel e permite, inclusive, negócios. Hoje, por exemplo, se eu quiser tomar um empréstimo para reformar a minha casa, só posso fazer isso se eu tiver escritura. Mas se eu quiser vender também o meu imóvel, eu só vendo por um preço justo se eu tiver escritura. Então, hoje nós já oferecemos isso para mais de 46 mil famílias de Teresina em todas as zonas da cidade. Deputado, o senhor falava sobre possuir um CPF particular, assim como cada um dos vereadores. No entanto, o senhor pleiteia uma vaga como presidente do partido. E existe uma necessidade também, por ser um ano pré-eleitoral e, consequentemente, um ano eleitoral no próximo ano, de entender qual vai ser o posicionamento do PT aqui no Piauí, inclusive em nível nacional também. Quais seriam essas bandeiras que o senhor irá reforçar, caso eleito, e como que o senhor pretende conversar com essas diferenças dentro do próprio partido? Bom, eu defendo um PT mais próximo da comunidade e da população. E já faço isso no dia a dia. Toda semana você vai me ver numa comunidade em Teresina. E quando eu não estou em Teresina, estou no interior. Como presidente do PT, se você se refere? Hoje eu já faço isso como deputado. Ah, correto. E como presidente do PT, eu já fui presidente. Uma das grandes marcas que ficou da nossa gestão como presidente foi a descentralização do partido. Haviam regionais espalhadas por todas as regiões do Estado, com sedes próprias, com palestras, com discussão e com formação. E é isso que eu vou voltar a fazer, estar no nosso projeto. E além do nosso projeto, obviamente, a gente precisa ter um olhar para a comunicação. Hoje nós apanhamos feio. Nós temos 2 governos em nível nacional e estadual que entregam muito, que fazem muito pela população. Mas muitas vezes a gente perde para uma fake news. O Lula diminuiu popularidade por uma fake news sobre o Pix, quando é um governo que tem muita entrega. Olha, eu te dou um exemplo aqui de Teresina. 2 primeiros anos de Lula Rafael juntos com o ministro Wellington Dias, nós entregamos para a população o viaduto do Mercado do Peixe,
o rebaixamento da João 23 na altura da ladeira do Uruguai, concluímos a nova maternidade, que é hoje uma maternidade de referência, a melhor do Brasil, a duplicação de Teresina a Demerval Lobão, e agora, já finalizando o processo para continuar a duplicação de Demerval Lobão até Monsenhor Gil, e vai começar também agora a duplicação de Teresina para Altos, que é uma grande conquista para a nossa cidade. Então, são projetos que entregam muito para a população. Esse alinhamento permitiu fazer muito mais. Dou aqui um grande exemplo. Nós tínhamos ali travado a questão da unidade de combate ao câncer no Hospital Universitário. Foi possível resgatar isso e hoje já é uma realidade ali no HU. Agora, falando como presidente, o senhor acredita que o presidente do Partido dos Trabalhadores, ou a direção do Partido dos Trabalhadores, precisa uniformizar comportamentos como esse, por exemplo, citado por Elivaldo Barbosa, onde integrantes da sigla dialogam de maneira isolada, levando em consideração somente os CPFs, com grupos políticos que são opostos? Então, exatamente, a gente precisa uniformizar isso. Nós, por exemplo, em Teresina, saímos das urnas com um patrimônio de 200 mil votos. Foi a primeira vez que o PT chegou mais próximo. Então, também aqui em Teresina, a capital. Teresina é a capital do país que tem o maior número de cadeiras na Câmara de Vereadores. É a capital que mais tem vereadores proporcional ao que foi eleito. São 7 cadeiras. Então, dá para fazer um grande trabalho aí em favor da população. E, claro, nós já temos muitos programas que podem se somar à força desses companheiros e companheiras que foram eleitos para a Câmara de Vereadores. Deputado Fábio Novo, quero agradecer a presença do senhor, deputado do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.